Fala pessoal, estamos aqui para comentar o novo trailer de Indiana Jones 5, cara, que acabou de sair, saiu na CCXP. Curioso, né? Um trailer de Indiana Jones 5, sendo que a gente nem teve um quarto filme, né? O último filme isso. Tipo assim, é Indiana Jones 3 em 1989, isso, né? e depois Indiana Jones 5, velho. Direto, né? Eu não entendi exatamente por que isso aconteceu, mas beleza então, né? Mas brincadeiras à parte, assim, o quarto filme, pra mim, é um filme bem decepcionante, assim. Que filme? Esse que a gente tá pensando. Não, eu apaguei da minha memória mesmo. O Reino da Caveira de Cristal, assim, pra mim é um filme muito frustrante. Nem tanto porque eu acho que seja um filme péssimo, mas eu acho que ele perde uma das principais coisas que o Spielberg faz tão bem nos outros três. Que é tipo assim, criar um filme que tenha tensão, sabe? Que as cenas de ação, elas te passam perigo. Elas passam aquela coisa do risco, sabe? E o personagem sai dela sempre muito quebrado, muito vulnerável, assim. Eu acho o quarto filme muito, sei lá, artificial, assim. Muito monotemático, muito cara. limpinho, Porque sabe? todos os problemas eles resolvem só se fazendo assim com a caveira de cristal. Sabe? Enfim, eu acho que eles perderam a chance de fazer uma aventura que tivesse o mesmo espírito dos originais. Então, eu tô muito curioso para ver o que a gente vai ter com esse quinto filme, porque a gente tem uma novidade de não ser o Spielberg dirigindo, né? E é uma coisa polêmica, né? Muita gente ficou assim, cara, como assim vamos fazer um filme do Indiana Jones sem o Spielberg? Mas a gente tem o James Mangold dirigindo esse filme, né? O cara que fez aí Ford vs Ferrari, Logan, Os Indomáveis, cara. Um filme excelente. Nossa, com Russell velho, Crowe, eu não sabia que era Christian com ele. Bale. Nossa, esse filme é dele. muito bom. Eu lembro de assistir no cinema esse filme. Então. Caraca, esse filme foi muito bom, velho. E, cara, o que eu acho? Eu acho que o James Mangold, né, ele vai trazer um pouco dessa visceralidade do jeito de filmar Indiana Jones de volta, sabe? Pelo menos essas eram as minhas expectativas antes de ver o trailer, e agora a gente vai debater se isso de fato se concretizou pela amostra que a gente teve com esse trailer que saiu hoje, né? Pegando esses exemplos aí que você deu, cara, eu tô com uma expectativa muito melhor agora. Mas assim, primeiras impressões gerais do trailer, o que você... Além de assistir o trailer, Indiana Jones agora, né, acho que é o 5, eu assisti algumas vezes o trailer do Indiana Jones, o Reino da Caveira de Cristal, pra fazer uma certa comparação. Sim. E quais foram as minhas impressões? Eu assisti primeiro o do 5 pra ter impressões puras e depois assisti o do 4 pra fazer a comparação. Então a primeira coisa que eu falei, que eu assisti o 5 foi, de novo, música. Eu preciso falar de música. Porque existe uma música que me traz isso que você falou, coisa de tensão e expectativa. Coisa que quando eu assisti o trailer do episódio 4, não tem. Episódio 4, isso é Star Wars, né? Sim. Indiana Jones 4 não tem. Porque assim, se você for assistir o trailer do Indiana Jones 4 agora, você vai ver que eles só pegam e colocam um tema e fazem um recorte de cenas. E assim, o trailer inteiro é um monte de piadoca. É só piadinha. E esse trailer, você tem uma piada no final, legal, uma piada que remete inclusive ao primeiro filme, né, na verdade. Mas o filme vai criando uma tensão, vai dando a entender mais ou menos o que vai acontecer no começo, ou tipo assim, ele tá só te mostrando o lugar onde o personagem tá, e o que vai acontecer a gente nem sabe. E eu fiquei com muita expectativa e muita curiosidade pra saber o que vai acontecer. Eu acho que o trailer conseguiu mexer comigo de um jeito que eu lembro que o trailer do episódio do quarto filme não conseguiu. Do quarto filme não conseguiu, por mais que eu estivesse muito mais ansioso pra ver o quarto, eu diria, porque tinha muito mais tempo que eu não tinha nada de Indiana Jones. Mas a gente vai ter uma janela quase igual à janela que a gente teve entre o filme 3 e o 4 agora. Se você o 3 é de quando? O 3 é de 89 para 2008. 2008 para 2023. Caraca, é verdade. Né? Então, assim, uns 5 anos a menos. Eu na época do outro trailer, eu tava sedento e tal, mas... E agora, eu tô cautelosamente otimista, assim. Eu gostei desse trailer, eu acho que ele faz o principal, que é mostrar que, assim, cara, o Harrison Ford ainda aguenta, sabe? Tipo, ele tá super bem no papel. O personagem, na verdade, assim, nesse filme ele vai ter 70 anos, sendo que o Harrison Ford tem 80. Mas no filme eles baixam um pouquinho a idade e o cara super vende isso, né? Porque ele tá bem em forma. E isso não é nem o que me preocupa, assim. Eu quero sentir o resgate desse espírito original, sabe? Desse jeito um pouco mais rústico de fazer cinema, que era o que os filmes anteriores faziam tão bem, sabe? Essa coisa de pegar a câmera e filmar de verdade na locação, sabe? E você sentir que eles estão usando estantes, né? Essas coisas com os dublês de verdade, né? Com carros de verdade, que eu acho que o quarto filme perde a mão total fazendo tudo em computação gráfica. Mas eu vou dizer que esse trailer ele me pareceu ainda um pouco, tipo... Genérico demais? No genérico não, mas eu achei que eu fosse sentir ele mais realista, talvez, em termos da fotografia, sabe, o visual. Eu achei que ainda tá um pouco estilizado,
um pouco... Ah, verdade. Principalmente artificial. naquelas cenas na cidade, que ele tá naquela parada lá que da mas parade, também assim. as cenas à noite, talvez, que eu gostei da atmosfera que eles trazem o flashback, né? A gente vê o Harrison Ford novinho de novo, e eu acho que tá muito bem a tecnologia, assim, o rosto dele tá impecável, pelo menos nesses poucos takes, né? Vamos ver como é que vai ser atuando. E eu acho interessante essa ideia de trazer ele de volta mais novo, num flashback, talvez não, dependendo de pra onde que a trama vá. Mas... É verdade. Mas enfim, eu senti que o trailer ainda tem um visual um pouco computação gráfica demais, talvez. Agora que você comentou isso, passou batido, mas voltou agora que você falou. Nessas cenas que a gente tá vendo lá na parada, a gente tem aqui, eu acho que provavelmente o vilão, lá, o cara do bigodinho lá no carro, e ele correndo com o cavalo no meio da cidade de dia, parece tudo muito esteticamente perfeito, assim, e perde um pouco daquela naturalidade do ambiente. Eu comentei isso um dia quando a gente falou do Senhor dos Anéis, que é legal do Senhor dos Anéis, os originais, você vê que assim, cara, todo lugar é muito realista, é sujo, é desorganizado. É perfeito. Exato, e por causa disso parece realista. E ali ficou um desenho muito certinho, as bandeiras no lugar certo, população toda no lugar que tem que estar. Eu acho que isso é uma coisa que muitos filmes hoje em dia simplesmente não conseguem evitar. Então, exato. Não é um fator, né, decisivo para puxar o filme para baixo, mas é uma coisa que eu quis notar. Agora, uma coisa que a gente tem que comentar, que é a trama, né, eles dão pinceladas aqui do que pode acontecer. Tem um lance de eles trazerem uma ideia, que é essa ideia de que os americanos, quando estavam na época do programa espacial, eles empregaram alemães, né, para poder vencer a corrida espacial. E aí, com isso, muita gente ficou com esse sentimento de, pô, 20 anos atrás a gente estava lutando contra esses caras e agora eles estão aqui do nosso lado. Inclusive o vilão, que chama Voller, interpretado pelo Mads Mikkelsen, ele é para ser meio que uma homenagem ao Werner von Braun, que foi um desses cientistas, né, e que é retratado inclusive na série For All Mankind, uma série excelente, faz isso muito bem, trabalhar essa dicotomia, sabe? Tipo, então, eu acho que isso vai trazer uma coisa interessante que Indiana Jones eu acho que sempre fez um pouco, que é pegar o contexto da época, inserir ali na história, sabe? E eu espero que faça de um jeito que não seja maniqueísta, assim, apesar de ter os nossos queridos vilões combatentes da Segunda Guerra Mundial. Isso, exato. Eu acho assim, Indiana Jones era um pouco maniqueísta, né? Mas... Não tem como não ser, né? Se tratando disso, Exato, mas eu acho que aqui eu quero ver um pouquinho mais de desenvolvimento e de motivação. Isso, assim, eu não, isso, a essa altura da vida dele. Isso, exatamente. Eu não posso mais ver, tipo assim, esse personagem é mau, esse aqui é bom. E não pode ser só mais aquela aventura, ação, acabou. Exato. Sabe? Que os primeiros 2 filmes fazem muito bem. Muito bem. Mas o terceiro já traz um envolvimento emocional com o pai dele. Isso, até porque teoricamente você já tá acabando a jornada do herói. Você não pensava naquele momento em fazer um filme 4, né? Muito menos um filme 5. Uma coisa que eu achei muito legal... Eita, acabou a bateria da câmera. A gente teve que deixar meia hora carregando. Eu duvido que você vai deixar isso no vídeo. E se você deixar, cara... Eu vou deixar, mas não vamos gastar mais bateria aqui, porque a gente tem, tipo, muito pouco tempo pra gravar antes de acabar. Eu tava falando o seguinte... A gente ia falar do Sala. Eu fiquei muito feliz que o Sala está de volta. Por quê? Porque eu gosto de ver o Indiana Jones num lugar em que, teoricamente, faz sentido pra ele estar naquele ambiente. Tudo bem, no episódio... Cara, eu tô falando episódio direto. No filme 4, ele tá lá com a Marion lá, beleza. Só que tem aquele aleatório lá, aquele encosto lá que tá com eles o filme inteiro, sacou? E tipo, não tem mais nada familiar. Ele numa aventura nova, longe da realidade que ele tá acostumado. O Sala tá participando, pra mim, é uma coisa que, assim, você meio que resgata aquela essência original do personagem, tipo, da turminha dele. Eu acho que é até meio poético que o Sala vai estar presente no filme 1, no filme 3 e no filme 5, assim, sabe? Tipo... Ele meio que emoldura assim, a saga toda com a sua presença maravilhosa. A presença do John Rhys Davis, que a gente vai conhecer na CCXP daqui a pouco. Assim esperamos, né? Se Deus quiser a gente consegue. Mas, assim, o Sala tá trazendo a aventura pra ele, né? Ele chega com essa proposta, assim, aqueles dias passaram, os dias de aventura passaram. Eu gosto do texto do... Talvez não, né? É legal, é um texto legal. E provavelmente introduzindo a partir dele a personagem que a gente fica sabendo que é uma afilhada do Indiana Jones, que talvez seja a filha do Sala, né, no caso, que é a personagem da Phoebe Waller-Bridge, né? A polêmica do momento. Não tem que ter polêmica, galera. É que assim, tem uma galera que odeia Fleabag, né? Odeia o que a Phoebe Waller-Bridge representa, né? Mas eu acho que assim, é uma personagem que está trazendo esse ingrediente de jovialidade que, gente, é inevitável. Indiana Jones não é uma marca jovem. A gente estava discutindo isso também, né? Hoje saiu o trailer de Guardiões da Galáxia, teve painel da Marvel. Ninguém está falando tanto sobre Indiana Jones quanto está falando sobre Marvel. Exato. Então você tem que trazer um elemento para meio que dar uma rejuvenescida. Agora,
eu acho que esse é um filme para amarrar a história do Indiana Jones. Assim. Então, por mais que eu gosto que ela esteja no filme, mas eu não acho que esse é o momento para você tirar o holofote dele e passar para ela assim como sendo tipo protagonista mesmo do filme nesse caso. E esse é um dos medos que a galera tem. Eu acho que eu acho que seria errado mesmo. Acho que, por exemplo, se fizesse algo como foi em Star Wars, né, na última trilogia aqui, o 7, 8 e 9 mesmo, os três personagens, a Leia, o Luke e o Han, em algum momento eles vão passar a tocha e isso está acontecendo já. Eu não acho que esse é o momento. Né? Eu acho que esse é o momento ainda de fechar a história do Indiana Jones, eu concordo com você. Eu acho que sair e já colocar o Indiana Jones como um legado aqui seria um erro. E eu ficaria bem decepcionado, pra ser bem honesto. Né? Não acho que vai ser o que eles vão fazer, sabe? Eu acho que eles mesmos nem sabem como eles vão continuar essa franquia depois, apesar de que tem uns rumores aí de série de TV. Mas eu acho que ela vai estar lá para trazer esse elemento um pouco mais enérgico, sabe? Para fazer essa, pelo visto, pelo pouco que a gente tem no trailer, dá para ver que ela tem uma química muito boa com o Harrison Ford, sabe? Tipo, de um jeito que o Harrison Ford não tinha com o Shia LaBeouf, que faz o filho dele no filme 4. Então, a gente não sabe se é filho dele. Não, no filme... É verdade, ela fala. No filme 4 é filho dele. É verdade. Vira toda uma família feliz. Não, é porque fica aquela dúvida, ela fala só no final. Depois ela fala, é filho dele mesmo. E isso é outra coisa que eu quero puxar aqui, que é tipo assim... como vai ser o final desse personagem, né? Porque a gente já terminou o filme 3 com ele cavalgando em direção ao pôr do sol, que é o final clássico. A gente já terminou o filme 4 com ele se casando, formando uma família todo feliz, que é o final de novela clássico. E aí agora, cara, tipo, será que eles vão matar ele, sabe? Tipo, isso é uma coisa que o pessoal tá também ficando meio preocupado, assim, porque não podem matar os nossos heróis. Eu não acho que teria nenhum problema. Não posso matar os nossos heróis. Eles têm que morrer de alguma doença. Não posso matar o Indiana Jones que tem 80 anos de idade. Exatamente. Ele tem que morrer de alguma doença vinculada à velhice, sacou? Sofrendo durante meses numa cama de hospital. Assim, mas ser morto na aventura não. Isso é inconcebível. Então eu acho que assim, se fizerem direito, sabe? Eu acho bem-vindo essa solução. Mas também não acho que ela é obrigatória. Assim, pode ter uma outra coisa que a gente não esteja vislumbrando. Eu gosto, sabia, mano? Eu gosto quando, assim, principalmente quando tá chegando no final da história de um personagem, quando ele, sabe, Thanos vibes, assim, o propósito foi cumprido. Eu gosto que os personagens principais, se isso for bem feito, eles morram. Tony Stark. Exato. Eu acho que às vezes quando você chega no final de um arco bem cumprido, matar o personagem às vezes é uma solução extremamente bem-vinda do ponto de vista narrativo. Tá? Então não sei, principalmente com ele mais velho aqui agora. Cara, gente, não dá pra fazer uma série de TV de ação com Harrison Ford por muito tempo agora, galera. O cara tá com 80 anos, por mais que ele esteja bem, esteja em forma, esteja aguentando fazer filme, não dá pra ficar indo muito com isso adiante. Então, essa tocha vai ser passada, querendo ou não. Eu sou da opinião que não existe outro Indiana Jones. Eu não consigo ver outro ator. Eu também não consigo ver. É uma coisa que é muito vinculada à pessoa Harrison Ford. É que eu acho que essa franquia, ela pertence a um certo tempo cultural também, assim, sabe? Eu tô gostando de ter um novo filme agora porque isso dialoga comigo, mas eu não tenho certeza se isso dialoga com as novas gerações, sabe? Eu acho que não é mais a vibe, assim, realmente. Eu não vejo como eles continuarem, sabe? Não é Star Wars, não é Marvel, sabe? Não é uma coisa que não depende tanto do carisma, da presença, da persona de astro do seu ator principal, como é o Harrison Ford com Indiana Jones. Então, não sei pra onde eles vão levar, mas também tô curioso para ver como eles fazem isso nesse filme, sabe? Eu gosto de umas ideias que eles dão umas pinceladas nesse trailer também, que é a ideia dele meio que falar um pouco sobre a fé dele, sabe? No sentido que, assim, o Indiana Jones é um personagem que já encontrou artefatos místicos e mágicos de várias religiões diferentes, né? Sim. Então é meio que, é quase como se fosse na Marvel, todos os deuses existem. Mas o cara ainda é ateu, né? Eu não acredito em deuses, mas o Thor acabou de te bater, cara. Ele é um cético, assim, então... Mas existe um arcozinho que o personagem vai passando, sabe, de aceitação, pelo menos de algo sobrenatural que ele mesmo que ele não sabe explicar o que é. Exato. A curiosidade agora é que esse filme talvez envolva viagem no tempo, né? Então, se no filme 4 já foi uma polêmica a gente falar de aliens, né, ou seres interdimensionais, aí nesse filme agora você vai falar de viagem no tempo, já tem uma galera também que tá meio assim. Eu tô sempre assim, cara, me mostra o que você vai fazer com isso, faça isso bem e aí eu vou estar do seu lado, sabe? Mas... A primeira vez, né, a primeira coisa que eu li que falaram de viagem no tempo, o que eu pensei foi o seguinte, e aí no trailer meio que um pouco... Dá pra sentir essa vibe, Não, mas dá sustentação na primeira coisa que eu pensei, que cara, como é que você vai fazer daí, então, Indiana Jones provavelmente revisitar
aqueles momentos que ele viveu, né, no filme 1, 2 e 3, talvez não no 2, talvez eles usem mais o 1 e o 3, porque o 2 é um pouquinho mais fora da curva, mas enfim, e fazer ele ver essas situações com novos olhos pra poder fechar a história dele, entendeu? Não sei, cara, vamos ficar na expectativa, mas eu acho que existe um potencial muito grande para um material interessante, né? Tipo, será que o flashback é um flashback mesmo ou ele tá voltando no tempo, encontrando ele mesmo jovem? Ou então, será que, como é que é o esquema? Será que ele volta para ele mesmo jovem? Para ele mesmo jovem. Talvez eles tentem amarrar com alguma coisa assim no filme, vai ser difícil, porque daí vai ter... Porque supostamente os cientistas ali estão procurando um artefato que possa talvez mudar o passado, né? Talvez esses grandes perdedores da Segunda Guerra Mundial, que permanecerão não nominados aqui para não tirar a monetização do vídeo. Talvez eles estejam buscando uma forma de voltar no tempo e reescrever a história e fazer um The Man in the High Castle, sabe? Tipo, total, sim. Do Indiana Jones. Assim, não acho que é uma má ideia, eu acho que é uma ideia interessante. Inclusive, os games de Indiana Jones, Infernal Machine, eles entram um pouco mais numa parada um pouco mais exagerada, assim, da fantasia, sabe? Depois que a gente já teve... Jogo é um lugar legal pra fazer esse tipo de coisa, né? É um pouco diferente. Agora, assim, pra mim, o importante, tudo isso tem que estar ancorado no que o personagem está vivendo, sabe? Qual vai ser o arco dele. E eu acho que o fato da gente não ter a Marion nesse filme, né? Que ele se casou com ela no filme 4. Pelo menos a gente não viu, né? Não viu, mas ela não tá confirmada no elenco, não sabe se vai ter uma ponta ou não, mas talvez, de repente, ela morreu, sabe? O personagem, eu acho que ele precisa de algum buraco emocional para ser preenchido por esse filme também. Então não dá para só retomar ele vivendo feliz com a sua família e aí ele parte numa aventura, sabe? Eu acho que eles vão meio que começar com ele num local também um pouco pior. Sabe? De repente ele perdeu ela. Eu acho que assim, claramente ele tá num lugar, quando ele vira assim, esses dias foram embora, ele já tá naquela vibe de tipo, cara, olha, isso é meu passado, eu não quero mais saber do meu passado, agora eu quero viver só o que eu tô vivendo. Tendo que dar aula pra aluno de graduação, sacou? Cara, pior coisa. É melhor que dar aluno que não tá nem aí pra aula. Não, eu ia nas aulas. Eu ia, dormia, estudava outra matéria na aula, mas enfim, era Amazônia. Sim. Não, então, mas eu acho que é isso, eu também espero que seja uma história envolvida com ele. É fechar o arco dele. Qualquer que seja esse arco, porque a gente não sabe exatamente. Sim. E tem que ser coerente com o que ele já viu até agora também, né? Vamos ver como é que vai ser construído aí. Enfim, cara, estamos curiosos. Eu gostei do trailer. Eu também gostei do trailer. Eu não fui, assim, não caí de joelhos perante o trailer falando Kalimar, tá ligado? Não, também não. Não fiquei assim, mas eu fiquei, como eu falei no começo, eu fiquei positivamente surpreso. E eu acho que uma coisa que eu acabei não falando aqui eu senti que esse trailer teve muito mais cuidado em ser feito do que, por exemplo, os trailers do filme 4. E por que eu digo isso, que isso é importante? Porque significa que talvez eles estejam levando o filme mais a sério. Talvez eles estejam levando a produção como um todo mais a sério. Sim. E isso pra mim é muito importante, porque ter essa produção mais levada a sério significa que talvez eu tenha uma história mais interessante que envolva um personagem que eu amo, então... E até puxando isso que você falou, eu gosto de não ser o Spielberg, porque eu acho que o Spielberg tá em outro momento, cara. Ele não faria um filme bom do Indiana Jones hoje em dia, sabe? Tipo, ele faria o que ele fez com, né, o Reino da Caveira de Cristal, que eu acho que assim, ele não conseguiu habitar a si mesmo no passado, a pessoa que ele era que fazia aqueles filmes. Tanto é que depois do Templo da Perdição, que eu acho um filme animal, sabe? Tipo, um puta... sabe, o Spielberg dirige com tanta energia aquele filme, e aí ele ficou meio assustado com o resultado crítico, assim, porque todo mundo falou que é um filme mais dark, sabe? O filme não foi bem de crítica, assim, ele tem elementos ali que são, né, muito diferentes do primeiro. Aí eu sinto que desde então o Spielberg meio que se freou um pouquinho e falou, beleza, não preciso ser tão sombrio, não preciso ser tão exagerado na violência que seja, sabe? E aí eu acho que o Indiana Jones dele perdeu um pouquinho da audácia, sabe? Apesar da Última Cruzada ser excelente. Não, um excelente filme, mas realmente Mas ele retorna um pouco assim, o espírito do primeiro, sabe? Então eu não vejo o Spielberg trazendo um grande filme original, sabe? Super... aventuresco, audacioso assim pro Indiana Jones agora. Então eu acho muito bom que seja o James Mangold, um cara que tá aí com sangue no olho para fazer isso. Ele assumiu que ele é um fã, sabe? Que bom. É muito bom. É muito bom ser o diretor que seja fã do material. Então, assim, cara, estamos curiosos, né? Vamos acompanhar. Ano que vem eu vou fazer muito mais conteúdo de Indiana Jones para entrar na vibe aqui. Esse é um dos projetos que eu quero cobrir aqui no canal. Vamos ver o que vai acontecer na CCXP, né? Porque dependendo se a gente conseguir encontrar o pessoal lá... Pode ser. A gente vai tentar encontrar o nosso querido Gimli aí, pra quem não sabe, John Rhys Davis é o Gimli dos Seus Anéis. Isso. E vamos tentar dar um grande abraço nele e falar que o rato parece com o Legolas. Isso, exatamente. Ele é o Gimli e o Barbava.
É isso, mas é isso, cara. Essas foram nossas impressões do trailer de Indiana Jones e o Chamado do Destino. Nem deu tempo de falar desse título, né? Eu gosto mais do nome em inglês do que em português. Eu esqueci, The Shell of Destiny. Dial of Destiny. Dial. Mas é que em português fica meio cacofônico, né? Não, O chamado do Destino. Mas Dial não é concha? Tipo, deve ser a concha do Dial destino. é tipo disco, porque eu acho que tem um pode artefato ser, ali. Pode ser. Eles tem alguma parada rolando ali com o Alexandre o Grande, sei lá. Eu já vi algumas teorias, mas não quis entrar nisso porque eu quero ser surpreendido. Eu falei Shell, mas é porque acho que Dial também é um tipo de concha. Bom. Eu vou dar uma olhada. Mas é isso, cara. Galera, se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar um like, se inscrevam no canal, comentem embaixo o que vocês acharam desse trailer de Indiana Jones e a gente se vê no próximo vídeo. E não acabou a bateria.